Bom dia, meus irmãos. Estamos aqui nesse domingo, iniciando esse dia que é dia do Senhor com essa aula de escola dominical. Nós agradecemos ao Senhor pela semana que passou, mais uma semana. Louvado seja o nome do Senhor pelas vitórias alcançadas nessa semana, pelos irmãos que enfrentaram lutas, começaram a semana com algumas dificuldades, mas o Senhor, com sua graça, sua misericórdia, tem provido a sua sustentação sobre cada um de nós em mais esse momento difícil na história em que estamos vivendo do cristianismo. Quero também já agradecer aos amados irmãos que têm participado do louvor. Nós mudamos um pouco o sistema agora para poder facilitar as escalas. E nós contamos aí com a colaboração dos irmãos que assim puderem participar dos conjuntos, né? Isso será muito bom, muito oportuno para a nossa vida como igreja. Como toda a manhã da escola dominical, nós teremos agora esse momento, um momento de oração, dedicação ao Senhor. E na sequência, nós teremos também as músicas de louvor e adoração ao nosso Deus. E depois nós partiremos então para o estudo da palavra que nós vamos tratar nesses domingos pela manhã na nossa escola dominical. Como tenho dito aos irmãos, tenho tentado manter o ritmo da igreja, com reunião de oração, estudo bíblico na quinta-feira, os jovens no sábado à noite reunidos. Domingo pela manhã nós agora estamos com essa aula que é mais geral para a igreja, e às 10 horas nós temos os jovens e na sequência também os pré-adolescentes já estão tendo também a sua aula. Estamos começando a nos adaptar. Daqui a pouco nós vamos ter que adaptar também a classe de catecúmenos. Então, se você está fazendo, já fique atento, contacte o seu professor. Ele vai passar instruções de como isso vai ser feito e esperamos em Deus que isso se resolva logo para que a gente possa continuar com a nossa vida como igreja, como povo de Deus. Mas também é um período que você pode aprender bastante pelos vídeos, pelas transmissões, e tem bom material também pela internet disponibilizado, e tem péssimo material também, então tem que tomar cuidado nesse período para não pegar e escolher o péssimo material. Vamos orar nessa manhã, meus queridos? Vamos fechar nossos olhos e falar com o Senhor de todo o coração. Pai querido, rogamos e agradecemos. Nós, ó Pai, agradecemos por essa manhã, louvamos, ó Pai, por estarmos aqui juntos, e que o Senhor, ó Pai, nos concede essa oportunidade de celebrar o Teu santo nome. Abençoa, Senhor Deus, em Cristo Jesus, cada irmão, em cada lar nesse momento, cada família, cada situação, ó Pai, difícil que temos enfrentado, esteja tudo em Suas mãos. Assim, ó Pai, nós rogamos que abençoe nossa escola dominical. Abençoe esse estudo, pela Sua santa instrução, pelo Seu Santo Espírito. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos cantar ao Senhor essas músicas, meus queridos. Deus está aqui, aleluia, tão certo como é que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, tão certo como eu te
Irmãos, após esse momento de louvor que nós cantamos, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, já abre a sua Bíblia, seu tablet, né? Lá em Zacarias capítulo 3, do 1 até o 5. Zacarias fica ali depois de Sofonias, né? Depois de Ageu. Aí se você for caminhando aí para frente de Ageu, você já vai ver Zacarias capítulo 3. Nós vamos, durante 3 domingos, praticamente, tratar sobre esse livro de Zacarias, dentro da perspectiva que eu tenho passado para os irmãos nessas escolas dominicais, que é pegar texto do Antigo Testamento que remete e que nos leva até Cristo Jesus. Então o texto de hoje também é um texto que faz esse papel. Ele vai ter um diálogo aqui, e nesse diálogo nós temos o nosso Cristo, que está também nessa conversa, juntamente com outros personagens, para mostrar também qual é a nossa condição. Então, nesses domingos nós vamos estudar, vamos analisar alguns capítulos de Zacarias, começando pelo capítulo 3. Nós não vamos estudar todo o livro de Zacarias, nós vamos ler alguns textos específicos que retratam Cristo Jesus. E é justamente isso que nós vamos fazer nessa manhã. Abriram sua Bíblia em Zacarias capítulo 3?
do 1 até o 5, diz assim: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: Tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: Eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. E disse eu: Ponham-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo, e o vestiram com trajes próprios, e o anjo do Senhor estava ali. Santo Deus, que o Espírito Santo nos instrua nessa manhã, nos dê, ó Pai, condições para poder entender e poder praticar, e também, ó Pai, agradecer, porque o Senhor Jesus é o nosso Senhor Salvador. Abençoa, ó Pai, essa manhã, o que rogamos. Amém. Meus irmãos, uma coisa que é muito difícil, assim, que é muito chata quando acontece conosco, é quando nós temos, por exemplo, alguns erros. Quando nós fazemos alguma coisa errada, quando nós pisamos na bola. E isso pode acontecer em várias esferas da nossa vida. Isso pode acontecer tanto na nossa família, a gente pode fazer alguma coisa errada, um investimento errado, nós podemos fazer várias coisas equivocadas e isso trazer algumas consequências para a nossa família, né? Nós podemos fazer algo errado com relação à relação conjugal, marido, esposa, a filhos também, né? Filhos também podem fazer algumas coisas erradas, ou seja, no contexto da igreja também, nós também podemos fazer algumas coisas erradas, algumas coisas equivocadas, podemos ter algumas atitudes que não foram muito bem vistas, não foram muito bem aceitas. Então nós temos assim alguns problemas para poder lidar na nossa vida cristã. O que eu quero dizer é que todos nós podemos ter feito alguma coisa que em algum momento desagradou, ou de fato até mesmo um pecado que talvez tenha sido cometido por nós em alguma circunstância. Isso é fato, pode ter acontecido alguma coisa. Agora, a coisa mais complicada e uma experiência difícil para nós lidarmos é que diante de todo o nosso passado, todos os nossos erros, todos os percalços que nós já cometemos, é ter alguém que vem e traz à tona o que nós fizemos de errado. É aquela ideia de desenterrar o esqueleto, tirar o esqueleto do armário, né? A figura americana tem muito essa expressão, tirando os esqueletos do armário. Ou seja, você começa a tirar os seus pecados, ou você não, mas alguém tira os seus pecados do armário e começa a lançá-los, ou no popular do nosso português, atacar na cara. Essa é a expressão que o pessoal usa, né? Quando faz alguma coisa, até em benefício a outra pessoa. Por exemplo, alguém ajuda alguém e lá na frente aquela pessoa, mas naquele tempo eu te ajudei. E aí a outra já se ofende e fala assim, mas se for para atacar na cara, era melhor não ter ajudado, né? Então, essas questões de levantar ajuda, pode ser uma experiência dolorosa, porque a pessoa não se sente confortável, mas também essa ideia de que quando nós somos relembrados de atos passados, traz à memória coisas que já aconteceram, isso é muito desagradável para a nossa vida, para o nosso cotidiano. Imagine essa situação num ambiente familiar, onde nenhum dos dois é perfeito, nem o esposo nem a esposa, cada um dos dois tem os seus problemas, os seus defeitos, e de repente
o esposo ou a esposa começa a trazer à memória coisas que já aconteceram há 5, 10, 15, 20 anos, e alguns são bem detalhistas. Olha, lá no dia 25 de maio de 1988, então a pessoa é bem detalhista, lembra com riqueza de detalhes todas as coisas que aconteceram, e isso acaba trazendo uma certa experiência dolorosa ao coração do ser humano. Essa é a ideia que eu quero que os irmãos tenham em mente ao analisarmos esse texto de Zacarias. Essa ideia de que os seus pecados, os seus erros, as coisas do seu passado, agora elas estão diante de você, estão à tona, estão na sua frente. Alguém está lançando esses pecados, alguém está lançando os seus erros, alguém está lançando os seus problemas diante de você e, o pior, diante de alguém que vai julgar você. É mais ou menos essa ideia do que está acontecendo aqui em Zacarias. O que é e do que se trata o livro do profeta Zacarias? O profeta Zacarias, ele é um profeta fascinante. Depois, se você tiver oportunidade e interesse de aprofundar, leia mais o livro todo do profeta para você entender algumas coisas. E o profeta, ele inicia o seu ministério mais ou menos no ano 520 a.C., ou seja, 500 anos antes de Cristo aparecer, praticamente, no mesmo período de Ageu. Ele é um profeta do período pós-exílio, ou seja, eles já tinham passado pelo exílio, já haviam saído do exílio, já estavam de volta a Jerusalém, que antes era populosa, que é o que Jeremias fala. Lamentações, que estudamos de quinta, é um período ali antes do exílio de fato, e agora, antes assim do exílio, sim, é um período do exílio, né? E agora nós estamos estudando o período pós-exílio nesse texto de Zacarias. Então, Zacarias e Ageu, eles são contemporâneos, de certa forma. A questão é que Ageu é um profeta mais velho, enquanto que Zacarias é um profeta mais novo, é um profeta jovem. Se você olhar o capítulo 2, versículo 4, e ele fala assim, olha, corre, fala a este jovem. Então, esse jovem aqui é o profeta Zacarias, que agora levaria uma mensagem, não só da restauração do templo, como Ageu fez. Ageu chamou e exortou o povo para que reconstruísse o templo, porque eles estavam mais preocupados com as suas casas. Mas aqui Zacarias, ele vai trazer a ideia da reconstrução, não porque as casas estavam bonitas e a de Deus estava feia, mas porque a reconstrução do templo fazia parte do plano redentivo de Deus. A ideia de Zacarias é que o templo é importante para que se cumprisse, de fato, a vinda do reino, do prometido, do Messias, do Cristo, aquele que, de fato, reinaria por toda a eternidade. Eles, então, trabalharam, e eles, por conta da exortação de Zacarias a confiar nas promessas do Senhor, na restauração, eles empreendem trabalho e, de fato, eles reconstroem o templo. É verdade que o templo ficou um pouco aquém do primeiro templo. Os mais velhos, eles ficaram um pouco desgostosos, eles ficaram tristes ao ver a construção desse segundo templo, agora pós-exílio, né? Já não estão mais no exílio, já o templo antes de Salomão havia sido destruído, e o templo de Salomão era uma referência de suntuosidade, e agora eles constroem um novo templo, mas esse templo é um templo mais mirrado, é um templo menor, o que já corrobora, porque o templo físico vai perdendo a sua glória em virtude do templo maior, que é o próprio Cristo, que seria de maior resplendor, de maior glória por toda a eternidade. E eles deveriam viver ainda naquele período uma vida de zelo, uma vida de serviço, de diligência, de que de fato Deus cumpriria todas as promessas que havia sido prometida ao povo de Israel. Ou seja, os anos de escravidão, eles chegaram ao fim. Eles retornam para a sua terra. Mas quando eles retornam, ali eles não retornam já assim gloriosos.
tem a oposição dos samaritanos. Se você ler Esdras e Neemias, você vai ver esse aspecto da oposição. Os inimigos estavam à espreita, há uma desolação na terra. Ou seja, eles voltaram, mas com muito trabalho, com muitas outras dificuldades. E era preciso que eles perseverassem na reconstrução, porque a reconstrução do templo era algo importante para a vinda do Messias. Já falei com os irmãos, e é bom relembrar, que o templo, junto a Jerusalém, junto ao povo de Deus, era um sinal da habitação de Deus junto ao povo. Então, qual era o símbolo da habitação de Deus junto ao povo na época do Antigo Testamento? O templo. Era o tabernáculo, depois passou a ser o templo. Até mesmo a época de Jesus, o templo é símbolo da habitação de Deus. À noite eu vou falar um pouco sobre essa questão do templo também, da entrada de Jesus, mas isso fica para a noite. Mas a questão é que o templo é símbolo, sim, da habitação de Deus no meio do povo. Então, para que Deus cumprisse os seus propósitos, para que ele habitasse entre nós em carne, era preciso que eles reconstruíssem esse templo. E, de fato, a partir desse templo, o verdadeiro templo, que é Cristo, ele habitasse entre nós. E foi isso que aconteceu. Eles reconstruíram, eles fizeram um novo templo, e todo o trabalho ali trouxe para os mais velhos um certo descontentamento. Os mais jovens não viram o antigo templo, eles ficaram contentes, ficaram empolgados, e eles ficaram contentes por causa do templo, que agora ali é uma representação da presença de Deus no meio do povo, que estava sendo abandonado, estava esquecido. Ou seja, Ageu fala sobre isso, que por mais de 15 anos praticamente o povo foi deixando o templo as ruínas, sem se preocuparem, sem construírem, até que de fato assim construíram esse templo. Então esse é o contexto aqui do livro de Zacarias. Zacarias também é um profeta pós-exílio. Ele também fala da reconstrução do templo, mas ele não fala da reconstrução como Ageu fala. Ageu ele exorta porque o povo está preocupado com a casa deles, é que Zacarias está preocupado com a promessa da vinda do Messias, com a vinda do Redentor. Então são dois aspectos diferentes, mas que convergem para a mesma coisa. Um está falando do relaxamento, o outro está falando do cumprimento de promessas. E para que haja o cumprimento da promessa, eles deveriam trabalhar um pouquinho mais na obra do nosso Deus. Ok, aí então chegamos no capítulo 3 de Zacarias. Como eu disse, nós não vamos estudar todo o livro, só passei um contexto para os irmãos entenderem o que está acontecendo. E aí no capítulo 3, Deus mostra, é Deus quem mostra, é uma visão. Aliás, aqui é a quarta visão de Zacarias. E então ele mostrou um sacerdote, Josué, diante do que parece ser um tribunal. Então a imagem aqui do capítulo 3, da quarta visão, é como se fosse um tribunal, um juiz, um advogado de acusação, há o réu que está sendo acusado e há alguém que vai proteger e vai defender, um advogado, alguém que vai lutar em favor daquele réu. Então essa é a ideia de que o sumo sacerdote aparece aqui, porque o sumo sacerdote, ele representa o povo no templo. Os irmãos se lembram que para que o sacrifício e o pecado do povo fosse perdoado, era preciso levar um animal até o sacerdote, e o sacerdote entrava no templo, no Santo dos Santos, e lá aspergia o sangue, derramava o sangue, sacrificava o animal. E quem é que fazia essa representação junto a Deus? Era o sacerdote. Então, vamos supor que alguém fosse até o templo e levasse então a sua oferta para o sacerdote ia até figurativamente a presença de Deus. Essa é a ideia de que o sacerdote estava ali agora diante desse tribunal, diante de um juiz. Porque aqui Deus está mostrando como é que Deus vai tratar o pecado do seu povo. Isso aqui é bem importante e muito interessante para nós,
criarmos, de certa forma, segurança e até mesmo a nossa vivência com o Senhor. Então a cena está montada nessa visão de Zacarias, e essa cena é de um julgamento, de um tribunal, e quem está sendo ali julgado é o sacerdote Josué, que é o representante do povo de Deus, e consequentemente é como se Deus estivesse julgando todo o povo. A ideia aqui é que Deus está julgando o povo dele. O veredito, né, acerca de Josué é o mesmo veredito que será com relação ao povo. Então, o que Deus estava dizendo, o que aconteceria com Josué, é o que vai acontecer também com o povo. Ele está diante de um anjo do Senhor, que é o juiz. E aqui a ideia não é um anjo qualquer, porque quando esse texto usa a expressão anjo do Senhor, ele está querendo destacar que esse anjo é a segunda pessoa da Trindade, que é Cristo, que já se manifestava na história e depois ele veio e encarnou e viveu entre nós. Outro personagem que nós temos aqui nesse texto de Zacarias, agora à direita de Josué, é o grande inimigo de Deus e do seu povo, Satanás. Aliás, o papel desempenhado por Satanás aqui no texto é de acusador. No hebraico, literalmente, quando o texto coloca que à direita de Josué estava Satanás, ou estava o acusador. A ideia é que Satanás estava ali para o acusar. E isso acontece, de fato, na história, em outros momentos também, como já aconteceu com Jó. Satanás, ele mentiu com relação a Jó, ele fez acusações com relação a Jó, mas nem todas as acusações que ele faz contra o povo de Deus ou contra nós são mentirosas. Muitas das acusações, sim, são verdadeiras. Lógico que a intenção de Satanás é a pior possível, é de fato Deus ter raiva, ódio de certa forma do povo dele. Mas toda acusação de Satanás, mesmo que seja verdadeira, não são válidas diante do nosso Deus ou diante do anjo do Senhor, porque ele nos acusa de pecados que verdadeiramente nós cometemos, ele nos acusa de atos que verdadeiramente cometemos, ele nos acusa de coisas que fizemos. É verdade, nós fizemos muitas das coisas que ele está dizendo. A ideia é que nós, por sermos pecadores, como eu disse no início, nós cometemos erros, nós cometemos percalços, falamos coisas que não deveríamos falar. E quando alguém desenterra essas coisas do passado, não é que elas estão mentindo, é verdade o que aconteceu. Nós não estamos dizendo que são mentirosas as informações que estão sendo trazidas. A questão é que deve ser perguntada, deve ser trazida, deve ser levantada essas acusações do passado, que já ficaram no passado. Para Satanás, isso não tem importância. E aí a gente tem que pensar, se a gente trata coisas do passado que já foram deixadas para trás como se fossem atuais e ainda continuamos acusando as pessoas dessas coisas, nosso papel tem sido muito parecido com o de Satanás, o de acusador, e não com o papel do anjo do Senhor que está nesse momento aqui para defender, inclusive, Josué, que é o sacerdote que representa todo o povo. No caso de Josué, ele estava diante do Senhor. E o versículo 3 nos fala que as suas vestes estavam sujas. Vestes sujas é símbolo de pecado. É símbolo das coisas que nos deixam imundos. Certamente havia muitos pecados dos quais Josué era culpado. Havia muitos pecados das quais o Neison é culpado, das quais você é culpado, dos quais nós somos culpados. E Satanás, que estava naquela posição, é uma posição significativa, porque ele estava ali à direita, acusando, dizendo para o anjo do Senhor, dizendo para o juiz, que Josué estava cheio de pecado. É interessante essa relação, porque o Salmo 16, versículo 8, fala aqui: o Senhor tenho sempre a minha presença. Estando ele à minha direita,
não serei abalado. Mas quem estava à direita agora de Josué? O acusador. E de fato a acusação poderia abalar, nos tirar do prumo, nos tirar do centro. Porque a acusação sempre foi e sempre será uma arma potente. Basta ver o que está acontecendo na política. São acusações, e são armas com efeito paralisante. Porque enquanto não se esclarece um ponto, uma situação, parece que outras coisas não vão para frente, parece que seguram, parece que não dá confiança. Ou seja, a acusação ela é paralisante. Quando um esposo acusa a esposa de coisas já do passado, ela paralisa nas suas ações e boas ações. Quando a esposa acusa o marido, por exemplo, de coisas do passado, ele paralisa, ele não sabe o que fazer, ele não sabe como proceder às vezes, não sabe como resolver, porque já deveria ter sido resolvido. Filhos que acusam os pais, pais que acusam filhos, irmãos que acusam outros irmãos, toda essa acusação é uma arma potente e tem efeito paralisante, porque no fundo aqueles que têm um pouco da dignidade de Cristo, daquilo que Cristo colocou em nós, do senso, do pecado, quando alguém se levanta a acusação, a nossa mente paralisa. Nós nos tornamos envergonhados por aquilo que está acontecendo. E principalmente quando nós sabemos que aquela acusação ela é verdadeira. Nada podemos fazer para rebatê-la, nada podemos fazer para consertá-la porque já aconteceu, nada podemos fazer para minimizar porque já não há mais o que ser feito. Eu imagino agora o sumo sacerdote todo desconcertado, todo envergonhado, todo trêmulo diante do Senhor, já que Satanás está à sua direita e está dizendo que Josué está com as roupas sujas, está com pecado, está inapropriado para aquela ocasião. Aliás, não havia como estar mais apropriado, porque ele foi como ele estava. Eu venho como estou. E no caso, Josué, o sacerdote, o sumo sacerdote, representando o povo, estava em pecado, significa nós, quando estamos em pecado diante também do nosso Deus. Meus irmãos, a ideia que eu quero que os irmãos entendam é que mesmo Satanás, estando ali, disposto a acusar Josué, que é o povo, de todos os seus pecados, algo maravilhoso acontece naquela passagem, naquele momento, nessa passagem, porque ao invés de Satanás lançar no seu rosto, na sua cara, todos os pecados, o inimigo é impedido de lançar qualquer acusação contra Josué. O inimigo, ele é silenciado pelo anjo do Senhor. Essa é uma ideia bem interessante quando nós quisermos acusar pessoas daquilo que já aconteceu, daquilo que já foi tratado, daquilo que já foi tecnicamente perdoado. O Senhor está dizendo de uma forma muito sutil: cala a boca. Cala a boca. Não fala desse assunto. Não levanta esse assunto. Para que você vai falar sobre esse assunto? É isso que o Senhor faz com Satanás. Ele fala assim: cala a boca, Satanás. Vamos ler comigo, versículo 2. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende. Cala a boca. Ó Satanás, sim, o Senhor escolheu a Jerusalém e te repreende. O que o Senhor está dizendo aqui para Satanás é o seguinte: eu sei quem é Josué, eu sei o que ele fez, eu sei que ele está sujo, e antes que você abra essa sua boca para acusar o meu servo, a quem eu escolhi, e aí que ele fala, escolheu Jerusalém, foi ele quem escolheu, foi ele quem chamou, foi o Senhor quem chamou Jerusalém, foi o Senhor quem nos chamou, e ele pega e fala assim: cala a boca. Parece duro, né? É lógico que isso, numa discussão acalorada entre pessoas,
pode surtir um efeito pior, porque nós nos ofendemos com alguém falando para a gente calar a boca. E se bem que em alguns momentos é melhor calar a boca mesmo, é melhor ficar quietinho, é melhor não abrir a boca para falar besteira, ou para poder desenterrar coisas, ou para falar coisas que não são edificantes naquele momento. Satanás não estava diante do anjo do Senhor, diante do juiz, diante de Josué, para poder edificá-lo. Muito pelo contrário, ele estava lá para poder denegri-lo, acusá-lo, para poder falar daquilo que já estava no passado, no presente, na vida de Josué, que na verdade é o povo de Deus. Então quem é que faz isso no versículo 2? É o próprio Cristo. O próprio Cristo se levanta entre Satanás, que acusaria Josué, e ali estava, de certa forma, o próprio Zacarias, vendo talvez ali nos bastidores o que está acontecendo, e eles não são mencionados especificamente, mas essa ideia de que já havia ali, de certa forma, uma plateia para poder acompanhar aquele julgamento, tipo um telespectador, e Zacarias era esse telespectador, e quando o Senhor fala, quando o anjo do Senhor abre a boca, a nítida noção e identificação de que é a segunda pessoa da Trindade, o próprio Cristo dizendo e repreendendo. O que ele fala? Fique quieto. O que ele fala? Cale a sua boca. Já que todas as vezes que o anjo do Senhor é mencionado na Bíblia, no Antigo Testamento, é a menção do próprio Cristo pré-encarnado. Ele não havia se encarnado totalmente, mas ele se manifestava, que é o que nós chamamos na teologia de teofania. Mas no caso aqui, como é uma visão, talvez isso aqui aconteceu num plano diferente desse mundo terreno que nós vivemos. Aqui é uma visão, pode ter acontecido como se estivesse acontecendo no céu, essa visão de tribunal. E o anjo é aquele que é o juiz, e ele mesmo toma defesa de Josué. Ele repreende Satanás, ele escolhe Jerusalém, e ele fala assim: esse é o tição tirado do fogo. Não é esse o tição tirado do fogo? Aqui nós vemos que ele não só saiu em defesa de Josué, mas em defesa do povo, pois ele cita Jerusalém. E nós hoje somos nós somos o povo de Deus, a Jerusalém estendida do Senhor, aonde todos os povos viriam até ele, aonde nós estaríamos na casa de oração, que ele cita inclusive lá em Marcos capítulo 11, versículo 17. Então, Satanás é repreendido pelo Senhor. Satanás não pôde, naquele momento, lançar as suas acusações contra Josué, o sumo sacerdote, e nem contra o povo de Deus. Essa é a ideia. O Senhor repreendeu, não porque o povo fosse inocente, ou porque as acusações de Satanás fossem falsas, mas porque aquele povo é um povo amado por Deus. Vamos ler de novo aqui no versículo 2. O Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende. Ó Satanás, sim, o Senhor que escolheu Jerusalém, ele é o meu povo, e ele vai repreender, e ele te repreende. Não é esse o tição tirado do fogo? Aqui nós temos que lembrar que Jerusalém foi toda queimada, foi toda destruída, foi incendiada. Mas Deus guardou um remanescente fiel, que depois de 70 anos voltou. Aqui ele está dizendo, de certa forma, essa ideia: esse é o povo que foi tirado de um tição de fogo, ou seja, não havia mais nada, estavam pegando fogo, mas o Senhor preservou um tição, um fogo, para de novo reacender o coração dos judeus, do povo de Deus. É uma maravilha perceber como que Deus cuidou deles na história, para que a história concretizasse com a vinda do Messias, ao qual é o nosso Cristo, o nosso Redentor. Em seguida, no versículo 4, aí depois que o anjo do Senhor manda Satanás ficar quieto, calar a boca, essa expressão de certa forma dura, é difícil, mas é isso que aconteceu. Aí o versículo 4 fala que tomou essa palavra e disse aos que estavam diante dele. Aqui possivelmente seriam talvez outros anjos, né? Tirai-lhes as vestes sujas. A Josué disse, ou seja, ele falou para Josué: eu tenho
feito que passe de ti a tua iniquidade e te vestirei de finos trajes. Aqui não se tratava só de limpar uma sujeira, mas aqui a ideia de que essa roupa suja é o pior tipo de contaminação física, moral, intelectual, ou seja, é toda a maldade que existe em nós, que contaminava Josué, agora seria retirada dele. As suas vestes seriam trocadas. Percebam que essas vestes são trocadas não pelo próprio Josué, mas por ordem do anjo do Senhor. Ele que executa, ele que dá a roupa, ele que faz tudo, ele quem limpa todo o nosso pecado. Lembrando que Josué, ele é uma representação do povo de Deus. Então, se Deus está ali trocando a roupa de Josué, limpando os pecados de Josué, ele irá limpar também o nosso pecado, todo o pecado de todo o povo, de todos aqueles que creem no seu santo nome. O homem não possui só algumas manchinhas. Como diz um dos pontos, 5 solas, nós somos totalmente depravados. Depravação total, o ser humano é totalmente corrompido, totalmente pecaminoso. Nós somos rendidos ao pecado. E Satanás nos acusa de muitos dos nossos pecados, e eles são verdadeiros. Tem muitos mentirosos, é verdade, mas muitos dos nossos pecados são verdadeiros, porque nós pecamos contra o Senhor. E sabe o que o Senhor fez com ele? Ele mandou com que as nossas vestes fossem limpas. O que ele está dizendo é que os nossos pecados foram perdoados. Nossos pecados foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Lá no futuro aqui de Zacarias e para o nosso passado, se encontram em Cristo. Ou seja, a perspectiva futura de Zacarias e a nossa perspectiva passada em Cristo se encontra na ressurreição, onde Ele lavou os nossos pecados, morreu por nós e ressuscitou. E por causa de Cristo, nós podemos ter alegria no nosso coração. A Josué, versículo 4, ele fala: eis que eu tenho feito que passe de ti a tua iniquidade e te vestirei com finos trajes. Aqui nós temos na teologia a nossa salvação, o perdão, a purificação dos nossos pecados. Nós aprendemos, meus irmãos, aqui nesse texto, que o Senhor se recusa a nos deixar nesse estado de roupa suja, de pecado. Todo aquele que é chamado por Ele, todo aquele que é convencido por Ele dos seus pecados, que tem a fé nele, Ele não ficará com as roupas sujas. Ele nos revestirá, Ele nos justificará, porque é Ele quem nos justifica. Ele nos dá a sua justiça que é perfeita. E agora, Satanás não tem mais do que nos acusar, porque quando ele vai nos acusar, ele vai olhar para a roupa do Cordeiro que está sobre nós. Nós não estamos mais com a nossa roupa suja, nós estamos com a roupa que Jesus deu a cada um de nós pelo seu sangue. Essa é a ideia. Ou seja, Ele nos justificou, Ele nos santifica, e nós vamos sendo transformados de glória em glória. Cada vez mais vamos nos livrando de todo o pecado que existe em nosso coração. O que Cristo fez por você, lavando a sua vida no sangue dele, agora, com o passar do tempo, você vai se purificando internamente de toda a maldade que você já cometeu. O que isso significa? Que você não deve mais ficar repetindo os seus erros do passado. Você foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Você não deve mais ficar mentindo, ficar roubando, ficar com cobiça, com inveja, matando pessoas no seu próprio coração. Você não deve desonrar pai e mãe. Aqui eu estou dizendo algumas coisas dos 10 mandamentos, mas existem muitos outros mandamentos das quais você não deve mais praticar, porque as suas roupas foram lavadas, estão limpas, não por você mesmo, mas por causa do sangue de Jesus. Ele mesmo vestiu sobre si todo o nosso pecado, como Paulo fala em 2 Coríntios. Ele diz o seguinte: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O que isso quer dizer? É que Jesus
não conheceu o pecado, mas ele se fez pecado em nosso lugar, para que nós fôssemos feitos justiças diante de Deus, justos diante de Deus por causa de Cristo Jesus. Então, Satanás, ao tentar nos acusar, ele vai se deparar com um bom cala a boca, porque eu já lavei, já purifiquei, e não ouço mais acusação do vil tentador contra aqueles a quem eu elegi na eternidade. É isso que Zacarias está nos dizendo, que o Senhor, ele é esse anjo, que é o próprio Cristo, que aqui está sendo revelado, que viria, morreria e nos revestiria de uma nova veste, roupas novas, roupas limpas. Aliás, no Novo Testamento nós temos várias vezes Jesus falando dessas parábolas, usando essas figuras de linguagem. Apocalipse fala muito sobre essa questão de novas vestes, novas roupas. É isso que acontece com todo aquele que se entrega de todo o coração a Cristo Jesus. Satanás não tem do que nos acusar, porque ele nos limpou de todo o pecado. O que podemos aprender com isso? Algumas coisas. Primeiro, o pecado, ele é retratado como sujeira, imundícia, coisa nojenta. O pecado é uma sujeira que nós não devemos carregar em nosso coração. O pecado deve ser rejeitado por nós. Os nossos pensamentos, nossas palavras, nossas ações, por mais que nós pensemos que elas sejam boas, se elas não forem providas pela graça, elas são ações imundas, contaminadas pelo pecado. O que Zacarias está dizendo é que ninguém vai se chegar diante de Deus já limpo, pela sua própria força, pelo seu próprio mérito. Nós só chegaremos a Cristo, só chegaremos diante de Deus, porque fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. Nós vamos aprender também, meus queridos, que nós temos um defensor que sai em nosso favor e que ele já chega dizendo para Satanás, cala a boca, e ele o silencia de todas as acusações que ele tem contra mim e contra você. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12, o versículo 9 em diante diz o seguinte: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que é chamada Diabo e Satanás. Aqui ele está falando do diabo. As grande serpente, dragão, é tudo Satanás. O que ele é? O sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Ele foi expulso do céu, porque Cristo venceu a morte. Então ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Ele foi expulso, ele não está lá mais. O Senhor disse, cale a boca, Satanás. Repreendeu, porque estava trazendo informação não mais necessária, nossa, diante do nosso Deus. Versículo 11, eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Nós vencemos não por nossa força, mas por causa do sangue de Cristo, por causa da palavra, por causa do testemunho que deram. O mesmo em face da morte não amaram a própria vida, antes amaram a Cristo Jesus. Meus irmãos, nós temos um defensor, esse defensor é o anjo, é o Cristo encarnado, que Zacarias está dizendo é que o Senhor viria, e ele repreenderia Satanás, ele mandaria ele calar a boca, e ele o expulsaria, e ele foi expulso de ser o nosso acusador, porque agora não há mais acusação contra os eleitos de Deus, porque nós somos justificados por causa de Cristo Jesus. Então nós temos um defensor, confiemos nesse defensor. Ele nos justifica, ele tira as nossas vestes sujas e nos reveste de novas vestes. O que nós podemos entender também é que nós renovamos a nossa mente. Romanos 12 fala isso, que o nosso culto seja um culto com a nossa mente renovada, transformada, lavada pelo anjo do Senhor.
Então Zacarias, ele retrata o Cristo, o anjo que saiu em nossa defesa, que não permitiu que o acusador nos acusasse e que nos ama profundamente. Outra lição para a nossa família e para a nossa igreja, de uma forma geral, é que aquilo que aconteceu, a roupa suja do passado, tem que ficar no passado. Não fique trazendo mais à frente. Não traga mais à tona. Não fique mais acusando o seu filho, a sua filha. Não fique mais acusando o seu esposo, a sua esposa. Não fique mais acusando irmãos e irmãs. Não fique acusando mais ninguém daquilo que já foi lavado por Cristo Jesus. Às vezes acontece de um irmãozinho pecar, fazer alguma coisa errada, e para o resto da vida ele é lembrado, às vezes na própria igreja, do que ele fez de errado no passado, e não por aquilo que Cristo fez por ele. Nós precisamos deixar coisas do passado no passado, meus queridos irmãos. Se algum irmão pecou contra você, não acuse mais, perdoe como Cristo nos perdoou. Não fique trazendo à memória coisas do passado que não vão trazer serventia para a nossa vida. Se limpe de toda ira, de toda indignidade, de todo pecado. E não seja acusador, porque o acusador era o diabo e ele foi silenciado pelo sangue de Cristo. Eu espero que você aprenda a amar a Cristo, que é o seu advogado junto ao Pai. Ele manda o acusador ficar quieto. Ele coloca novas roupas em você. E que você também faça isso enquanto viver nesse mundo. Aquilo que fizeram contra você, os pecados, a roupa suja, jogue fora. Coloque novas roupas. Quantas for necessário. Não é isso que o Senhor faz conosco? Ele coloca sobre nós quantas roupas forem necessárias para que permaneçamos limpos. Você peca, Ele perdoa. Você peca, pede perdão, Ele perdoa. O Senhor está sempre nos renovando a cada dia. Que o Senhor renove a sua vida, renove a sua disposição em perdoar e que você deixe o passado no passado. A roupa suja no passado. A roupa suja hoje, lava hoje e já fica no passado. Esqueça, assim como Jesus falou para Satanás, cala a boca, não fale mais sobre esse assunto está resolvido pelo sangue do Cristo, o nosso Senhor Jesus. Que Deus assim nos abençoe e que possamos aprender com Zacarias sobre o anjo do Senhor que repreendeu Satanás e nos justificou e nos deu novas vestes em Cristo Jesus. Amém? Espero que você tenha aprendido nessa manhã. Espero que você aprenda ainda nesse livro. Nós ainda vamos falar sobre 2 episódios do livro de Zacarias e espero que você acompanhe os nossos estudos, tá? Deus abençoe sua vida, esteja conosco, não falte, deixe a preguiça de lado, tome um café sem açúcar, acorde, veja esse vídeo depois, compartilhe esses vídeos, tá, meus irmãos? É bom que chegue a outras pessoas. Se não gostarem, mal não faz, não tem problema. Hoje as pessoas têm um controle de ouvir ou não o que elas querem. Se elas não querem ouvir, você fez a sua parte. Se não querem ouvir, a cobrança é sobre elas e não sobre você que não compartilhou. Deus nos abençoe. Vamos orar? Vamos agradecer. Essa semana a dona Idália voltou para casa, viu, meus irmãos? Na quarta-feira, né? Ela já está em casa, está em plena recuperação, está bem, ainda com alguns cuidados, mas está se recuperando bem. O pai do André, o Sr. Walter, voltou para casa também na segunda-feira, ainda está num processo de restabelecimento. Nós temos que orar pela família, aqueles irmãos que puderem também, né? Estejam orando, intercedendo incansavelmente pelos nossos queridos. E ore por nossa nação. Nossa nação tem passado por, cada semana, cada dia, uma nova emoção. Que Deus nos dê compaixão nesse período de pandemia, para que isso se resolva, para que o problema no nosso país político também se estabilize, porque toda vez em que há acusação, se paralisa. No Brasil, que vive só de acusações, ele está paralisado.
Que Deus tenha compaixão de nós e nos fortaleça em nome de Jesus. Vamos orar. Pai querido, obrigado por essa escola dominical. Obrigado pelos irmãos, por todos que vão participar ainda dos jovens, dos adolescentes, crianças. Abençoa, Pai, a nossa igreja. Abençoa, Pai querido, também todos aqueles que no decorrer da semana farão mais um ano de vida. Que a mão do Senhor, ó Pai, esteja sobre os teus servos, protegendo e guardando cada um deles. Abençoa até o culto à noite. Guarda o restante desse dia, o almoço de cada irmão e o pão nosso de cada dia seja a bênção do Senhor sobre a nossa vida. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, Deus abençoe e até a noite.